Olá, eu sou a Paulinha e tô na quadra com o Silvio Bastos. Bom, hoje aqui comigo a grande Paula Vieira Souza. Quem não conhece Paula Vieira Souza seguramente vai conhecer a Paulinha, que eu acho que é mais fácil. Paulinha, obrigado pela presença, pela disponibilidade, você está aqui conversando com a gente. E antes, parabéns, seu aniversário. Eu não trouxe espumante, mas Tá perdoado. é com muito carinho que eu te recebo para contar a sua história, que eu acho que você tem muita coisa para falar. Obrigada, Silvio, obrigada. É um prazer estar aqui contigo hoje, é uma honra, que legal que é meu aniversário junto. Tô a passeio, não tô trabalhando, então vamos lá. A grande e pequena Paulinha, né? Isso é verdade. Quando algumas vezes você na cadeira, algumas vezes eu fui e falei, grande Paulinha. E aí a narradora ou narradora fala, nossa, mas é redundante. Não, mas ela é grande pelo que ela representa e a Paulinha pelo carinho. Exato. Paulinha, como, por quê, quando o tênis entra na sua vida? Então, Silvio, eu comecei a jogar tênis com 12 anos. Minha família não é de tenista, ninguém na minha família joga tênis. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Eu comecei a jogar tênis, com 12 anos, porque eu tenho um clube que é do lado da minha casa, que é o clube que eu frequento até hoje. Mas eu comecei porque eu quis jogar tênis, não ninguém falou: "Ai, vamos jogar tênis", não. Eu comecei a jogar com 12, 13 anos, e logo vi que eu não ia ter muito talento para jogar tênis profissional. Não gostava de competir, ficava um pouco com receio, com medo, com vergonha. Então eu falei: "Como é que eu vou ficar no meio do tênis, se eu não gosto de competir?". Difícil. Difícil, mas eu queria ficar no meio de tênis, porque eu gostava do ambiente do tênis. E então, nessa época, tinha um campeonato brasileiro de verão que ainda tem que a CBT ainda acho que faz, e uma das etapas era no meu clube em Porto Alegre, que era o Petrópolis Tênis Clube. E a etapa foi lá, eu tinha na época 16 anos. E aí eu comecei a querer ajudar na organização, mandar jogos para quadra, pegava o radinho, só que na época eu não era árbitra. E aí, na época lá era o Pena que estava na federação, que ainda tá, ele dizia: "Paula, pega o radinho, avisa quando o jogo termina, mas não entra na quadra. Tu não pode resolver nenhum problema de score, tu não pode discutir nenhuma marca, tu não tem certificação em arbitragem. Mas avisar que o jogo acabou, pode. Posso avisar que o jogo acabou". Mas daí eu comecei a fazer mais do que isso. Quando ele falou que eu não podia, eu falei, aí deu um problema na quadra 4 e eu ainda falei, chamei no rádio. Era o Gersinho, era o Chuck, eu falei: "Tá com problema na quadra, o jogo tá parado". Ninguém vinha. E aí os jogadores lá, ninguém vinha. Eu falei: "Quer saber? Vou resolver isso aí". Agilizar. É, eu gosto de agilizar, eu resolvo. Você vai lá e Eu resolve. gosto de resolver. Aí eu entrei na quadra. Entrei na quadra e fui lá, resolvi: "Não, onde é que tá a marca? Essa aqui tá boa", pronto. E o tenista: "Não, quem é essa mulher? Tira essa guria daqui". E eu mesmo que era 18 anos, eu tinha Você 16. era uma menina, é isso que eu ia Eu falar, tinha você era 16. mais nova que o jogador. Era jogador. E ele: "Não, eu não sei, tira essa menina daqui". E, até posso falar que hoje em dia o Alexandre Aragão, ele jogava tênis lá no Sul, e eu falei: "Não, tá resolvido". Acho que personalidade eu sempre tive, sabe, tá resolvido e pronto. E foi assim que eu comecei. E aí em seguida eu fiz o curso de arbitragem da CBT, né, pra estar apta, na verdade, a arbitrar. A fazer o que você fez sem estar. Exatamente. Fiz um curso, que é um curso que hoje, inclusive eu sou professora dele também às vezes aqui no Brasil. E, então daí eu comecei a fazer os torneios infanto-juvenis. Daí comecei a fazer, a carreira do árbitro, eu sempre falo que é mais ou menos a mesma. Tu não tem como, quero ser árbitro hoje e amanhã eu tô na cadeira de um WTA, de um ATP. Uhum. Digamos que é uma escada. São muitos degraus, na verdade. Tem que ser devagar esse processo. E tem que ter paciência. E tem que ter paciência, porque a gente sempre fala que é que nem um piloto de avião, tu tem que ter horas de voo, tu tem que ter horas de quadra. Porque a regra, eu posso dar um curso aqui, e muita gente inteligente vai tirar de letra um curso de arbitragem, porque as regras do tênis são poucas, na verdade, não são muitas regras do tênis. Mas tu tem que saber aplicar, tu tem que ter bom senso. Tem coisas que só a experiência vai te ajudar. E tem um ponto que eu acho que é muito legal, por isso eu gosto tanto do que vocês fazem. Eu já conversei com o Ricardo e converso muito com todos vocês, porque além de tudo, na minha época de treinador, eu achava que eu tinha que saber as regras para passar para os meninos e meninas, para que eles soubessem reivindicar aquilo que era de direito deles. Claro. E agora na TV também.
Mas vocês têm que, além da interpretação da regra, eu acho que vocês têm que conhecer os jogadores, né? O jeito do jogador, não conhecer o jogador especificamente, o jogador A ou B, mas que o jogador vai, de alguma maneira, ir para um lado e para o outro, e você entender que, tanto da sua parte, tem que fazer o seu entendimento, mas você tem que entender que ele também está tentando fazer o dele. E Claro. você, olhando para ele, ver e perceber, você tem que ter sensibilidade. E sensibilidade você não ensina, né? Não. Você adquire com o tempo, que seguramente é o que você está querendo dizer, que tem que ter paciência, A calma, gente tem que porque vai ter o chegar. bom senso e saber lidar com situações. O que diferencia um árbitro, o grau de arbitragem, claro que é o tempo de experiência, mas é a maneira que vai resolver o problema na quadra. A regra é igual, mas é a maneira. Então, na verdade, eu comecei com os infantos juvenis, depois eu fiz um curso White Badge, que é o primeiro da certificação, eu tinha 21 anos, eu acho, na época. E desde aí eu não parei mais. Na Uhum. verdade, quando tu faz o White Badge, tu começa a trabalhar em torneios futures e torneios menores como juiz de cadeira, e tu já é juiz de linha em torneios quando tinha, né, mais juiz de linha, né, que eu ainda peguei uma época que tinha muito torneio, que o juiz de linha era muito usado, então eu acho que isso é uma baita de uma vantagem para a construção até da carreira de um árbitro de cadeira. Uhum. Então eu fiz muitos torneios, em seguida eu fiz o Bronze Badge em 2006. Só para contextualizar, do iniciozinho ali, depois que você começa, para fazer o white, quanto tempo mais ou menos? Então, eu comecei na arbitragem nacional com 17 anos, daí já tinha 17 anos feito. Eu fiz o white, eu não me lembro direito, eu tinha 21, uns Quatro 4 anos mais ou anos menos. por aí. E aí depois, na sequência, o próximo, Daí eu fiz depois o Bronze Badge, 2 anos depois. aí foi mais ou menos rápido. Foi mais ou menos rápido, Uhum. 2 anos. O que diferencia um white do bronze é que o bronze já está certificado. O bronze, o curso do Bronze Badge já é ministrado pela ITF, pela ATP e pela WTA. Uhum. E, Unifica. e o Grand Slam. Unifica, então tu já tem que saber mais coisas. O White Badge é o curso nacional de arbitragem que a gente faz, só que é em inglês. Uhum. Então, isso daí, tu sabendo as regras e sabendo inglês, já é um bom caminho andado. Uhum. O Bronze Badge não. O Bronze Badge tu aplica na ITF e vão ver se a Paulinha tá apta a fazer esse curso. Quantos torneios que ela já fez? Que tudo que a gente faz, todos os jogos que a gente faz, tá tudo no Cadastrado. portal, cadastrado da ITF. Então, eles sabem quem eu sou, que tipo de torneios eu trabalhei, se eu tô apto ou não a tentar fazer outro curso. E a cada torneio você tem uma avaliação. A cada Cada torneio que torneio você, tem uma avaliação. não só quantos jogos você fez, quanto tempo você passou na quadra, e existe uma avaliação de todo mundo que está ali. Se algo que tenha sido feito ou não, ou seja, é a soma da carga horária que você fica na quadra com a avaliação da competência do que você fez. E Exato. tudo isso vai somando no seu cadastro. Exatamente. E essa experiência que eles querem. Quando tu chega no Bronze Badge, é um curso maior. Inclusive, esse curso, eu sou professora hoje também pela WTA. Então, é um curso que são muitas informações, que cada circuito tem a sua particularidade, né? Uhum. A regra é igual, mas os procedimentos mudam. A ATP tem um procedimento, a WTA, eles estão mais unificados hoje em dia. Grand Slam tem outro, né? Tem a Billie Jean King Cup, Davis Cup. Tu tem que saber de todos esses procedimentos para fazer o bronze, porque a prova vai ter tudo isso daí. Aproveitando que você falou, né? ATP, WTA, ITF, 3 entidades diferentes, 3 procedimentos diferentes de uma aplicação de uma regra que é a mesma. Uhum. Né? Por exemplo, você não sai da ATP para a WTA e pode quicar 2 vezes a bola no chão. Claro. Uma bola que é na linha é dentro, uma bola que é fora da linha é fora. Não é esse tipo de procedimento, mas são procedimentos de interpretação da mesma regra, que é a mesma para qualquer tipo de entidade. O procedimento, por exemplo, quer ver uma diferença? Roupa. Os logos, os tamanhos dos logos são diferentes. Sim. Na WTA, na ATP, Grand Slam, Billie Jean, Davis Cup ou World Tour, né? Que são os novos futures de antigamente, né? Sim. O tamanho dos logos são diferentes. O procedimento de saída do jogador para ir no banheiro é diferente. Então, tu pode ver que isso aí não é regra, isso são procedimentos. Tem muita gente não, mas tem muita regra. Não. As regras, não quero nem falar besteira, mas são 32 que eu me lembro de cabeça. Regras de tênis, o resto é procedimento diferente, que cada entidade pode mudar. E aí, agora uma dúvida. Por que aí, quando você entra, por que você vai para a WTA? Tem uma escolha? Teve um porquê? Não, a escolha não é da gente, né? Na verdade, tu chega, quando tu é um Bronze Badge, já tem hoje em dia programas unificados. Hoje em dia tem programas. Eu fiz parte, na minha época, eu fazia parte do programa das 3 entidades. Quando eu virei bronze, como nunca teve muitas mulheres na América Latina, quando eu virei bronze,
me deram a chance de fazer essa parte desse programa. Então é um programa que era a WTA, ATP e ITF. Eu não era árbitra full-time de nenhum dos três. Sim. Eu estava num programa de desenvolvimento. Então eles me mandavam para um país, mandavam para o outro, e aí eu tinha experiência, adquiri experiência. E já existia essa ideia de tentar trazer mais mulheres para trabalhar. Porque Sim. você, sem querer te chamar de, enfim, não vou nem falar a palavra, De... experiente demais. É muita experiência. Sem querer muita falar que você é muito experiente. É. Houve um tempo em que a arbitragem feminina era o número era muito pequeno, né, de mulheres. Ainda é. Ainda é, mas comparativamente com talvez quando você começou há 20 anos atrás, é absurdamente maior. Sim. Né? E deve ter havido, lá dentro das entidades, algo para tentar trazer mais mulheres para poder trabalhar. Na WTA, eu faço parte do programa da WTA de desenvolvimento de árbitras mulheres no mundo. Então, esse é um programa que a WTA fez muito bem. Quando eu virei Silver Badge, que foi em 2012, que daí não é mais curso. Aí, quando tu vira Silver ou Gold, é por tempo de experiência que tu tem e por avaliações. Então, na verdade, quando eu virei Silver, quando eu ganhei o certificado de Silver, a WTA me chamou para fazer parte do grupo de Silver Badge deles. Aí sim, eu comecei a fazer parte da WTA. Não foi porque eu queria, mas não foi a minha escolha. Uhum. Como a ATP tem um grupo deles de Silver Badge também. Uhum. E a ITF também tem. Isso nada tem a ver você ser mulher. Nada tem a ver ser mulher, não. Você poderia, como mulher, ter sido inserida no programa da ATP, como, por exemplo, um árbitro homem poderia ter sido, ou pode ter sido inserido na WTA. Claro, inclusive o Fábio fazia parte agora, quando ele era Silver, antes de virar Gold, ele fazia parte do quadro da WTA, do programa da WTA. E contextualizando, o Fábio Souza, marido dela, que também é uma figuraça conhecida, amiga e pai. Daqui a pouco a gente mostra. Que está aqui nos acompanhando, comendo pipoca. E tem um dos olhos mais bonitos que eu já vi na minha vida e mais expressivos. Mas voltando para o tênis. Voltando para o tênis. Então, isso, independentemente de ser homem ou mulher, tem homens na WTA, assim como mulheres na ATP. Sim. Na WTA, o que é a Head of Officiating da WTA? Ela viu a necessidade de ajudar e de chamar mais mulheres, de dizer que é possível. E que dá para viajar, dá para ser mãe, né? Essa parte eu gostei muito de mostrar quando fui mãe da Betânia. De que é possível tu unificar a tua profissão com a maternidade. Porque hoje em dia, nós somos 13 mulheres Gold no mundo. Para 25, 26 homens, é uma diferença. Metade. Então, eu sempre falo que é uma pirâmide. O White Badge tem mais. Sim. Bronze Badge, Silver Badge, Gold Badge. É o funil que vai se estreitando, né? Vai se estreitando. Então, nós somos menos, por isso que geralmente os Gold Badge já tem seu setor ITF, WTA, ATP, porque são poucos. Os eventos, os Tour Events precisam de Gold sempre, obviamente. Então, na verdade, é uma carreira que tu vai escalando muito devagarinho, e eu acho que tem que ser devagarinho, porque é isso que vai te dar a tranquilidade de tu chegar de tomar decisões no momento que o jogo tá tão intenso, tem que ter alguém para acalmar, não para botar mais fogo ali. E você lida, né? Quando você está numa quadra, independentemente do torneio, mas você lida com 2 ou 4, se for uma simples ou uma dupla, mas você pode lidar com 15 mil pessoas. Você vai lidar com 15 mil. E você não tem que segurar 2 só jogadores, né? Você tem que saber como. Existe algum tipo de preparo para você lidar com torcida, com plateia? Não tem, a gente não tem preparo. É por isso que tem o passo a passo, né? É porque daí tu vai. Quando um árbitro vira White Badge ou mesmo Bronze Badge, ele não vai fazer uma final de um Tour Event, não vai fazer a final de Roland Garros. Então, para te chegar nesse estádio, para te chegar no Arthur Ashe, aquela capacidade que. Eu me lembro a primeira vez que eu pisei na Arthur Ashe como juiz de cadeira, não tinha fim para minha quadra. E meu coração tava. Porque não é normal tu estar nessa quadra e tá tudo certo. Não é a tua primeira vez lá. Agora, esse tudo do teu coração, mas é uma batida de desafio que você quer encarar, né? Não é uma batida de medo, né? Não é um desafio que tu queira sair correndo. Porque quando tu pisou lá, tu já tá apto a pisar lá. Tu já foi preparado. Já fez muitos jogos. Impacto, né? É o impacto que causa, mas ao mesmo tempo o desafio que você quer, né? Claro, é um desafio, é uma coisa. Não, eu vou fazer isso daqui, mas a emoção, tu não vai estar lá, meu Deus do céu, aquele olhar espantado, o que eu vou fazer agora? Não, tu já tá preparado para estar lá. É mais ou menos, acho que no meu caso agora, né? Quando você faz um jogo que já foi gravado, que você faz em vídeo, e depois você faz um jogo ao vivo, e depois você faz um jogo ao vivo, você vai fazer um programa ao vivo, que tem a tua imagem. Sim. Né? E você não quer errar, você não pode errar. Enfim, é o processo, que você só vai fazer um programa depois de você fazer um jogo. Claro. Dificilmente alguém vai fazer um programa ao vivo se você não comentou um jogo primeiro. Ok. Que está dentro
né? O tênis a arbitragem é mais ou menos assim, são steps que tu vai tendo, que são necessários, são importantes, e vão te construir, vão te ajudar nessa base que tu tem que ter para estar num baita de um jogo. Uhum. Com uma torcida que tu vai ter que controlar, com jogadores que tu vai ter que acalmar, e meio que passar desapercebido, que árbitro... O melhor é aquele no que não é anotado, né? Exatamente, eu sempre falo, quando a gente vai fazer um jogo, eu vou te ver então na televisão, eu falo, espero que tu não me veja. Porque o árbitro, Quanto quando é mais filmado, Quanto mais invisível ele for, melhor ele está melhor, porque a trabalhando. gente não é a estrela do espetáculo, a gente não quer ser a estrela do espetáculo. Nós somos árbitros, a gente tá lá porque faz parte do jogo, tem que ter. Uhum. Mas a gente não quer roubar cena de ninguém, porque nós somos coadjuvantes lá. A gente tá lá pro bom andamento do jogo. Sim. Mas se ficam te filmando demais, é que tem algum problema, sabe? Então fala assim, melhor que não me veja. Aqui, Paulinha, eu falo, você fala, a conversa é maravilhosa, só que a gente vai ter a parte 2. E a ideia é exatamente, a gente estava aqui, você chegando no Silver, né? Depois na sequência, você vai alcançar o Gold, né? Que é o máximo da arbitragem. A gente volta semana que vem para falar exatamente isso e algumas curiosidades de todos os torneios que você já passou. Pessoal, primeira parte aqui com a Paulinha, Paula Vieira Souza. E semana que vem a gente volta com ela. Obrigado, continuem compartilhando, se inscrevendo no canal. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Silvio. Tchau, tchau.